Bom, vamos lá então, né? Bom, prazer estar participando desse evento. É um evento comemorativo aos 10 anos do doutorado do PPIST, do programa, né, de pós-graduação em História, lá da UFPA. O meu nome é Fabiano Veloso, eu sou historiador de formação, tenho bacharelado em licenciatura, tenho uma especialização em História, uma especialização também em docência do ensino superior e uma em gestão educacional. Fiz o meu mestrado em Sociedade em Fronteiras, dando ênfase para antropologia, trabalhando sobre a história indígena, fiz em Roraima, e voltei para a história no doutorado, primeiramente em Coimbra. Né? Eu faço parte do terceiro ciclo de história em Coimbra e trabalho a questão do século XVIII, a viagem de Pedro Teixeira e o processo de colonização do extremo norte. E eu tive uma grata surpresa, uma grata satisfação também em fazer parte também agora novamente como aluno do programa de pós-doutorado em História lá da UFPA, né, do PPIST, agora não trabalhando mais o século XVIII, mas trabalhando uma outra temática que me chamou muita atenção e que fez com que eu despertasse para um mundo novo, com um olhar novo, que vai ser a nova história militar, né? Então, a pesquisa que eu trabalho, que eu dou continuidade, ou vou iniciar lá no PPIST, é justamente essa que eu trago aqui para vocês, para a gente fazer essa discussão, essa apresentação, que vai ser os trinômios, ou o trinômio Fábio Missionário e Índio na Amazônia. Memórias e experiências sociais dos militares da Força Aérea Brasileira entre os anos de 1959 e 69. Então, só rapidamente falando, o que me levou a escolher essa temática vai ser justamente essa nova perspectiva. A gente pesquisando um pouco mais sobre história militar, a gente vê que é muito difícil a gente ter acesso, nós termos acesso a essa documentação e o próprio material produzido e divulgado no meio acadêmico, ele se apresenta muito escasso quando se fala em história militar. E falando sobre Força Aérea Brasileira, mais ainda, das três forças, a Força Aérea Brasileira é a que menos tem trabalhos, é a que menos tem publicações em meios acadêmicos, pelo menos, né? Então isso foi um vetor para estimulante para eu começar a pesquisar, a trabalhar um pouco mais sobre essa temática, né? Falando, talvez seja porque a Força Aérea Brasileira seja a mais caçula das três, a mais nova, né? Talvez seja isso. Mas a questão é que esse essa escassez de material me chamou a atenção. Me chamou a atenção para os efeitos sociais tão grandes que foram produzidos e alicerçados pelos militares, sobretudo na Amazônia, e muito pouco explorado, muito pouco pesquisado. E aí então a gente começa a nossa conversa justamente nessa história, nesse processo, falando um pouco sobre o resumo desse trabalho para vocês, dessa pesquisa, né? Então, este estudo tem como principal objetivo analisar o processo construtivo e o cotidiano dos núcleos humanos criados na Amazônia durante os anos de 59 e 69, tá? 1959 e 1969, por meio dos relatos e memórias dos militares, sobretudo, pessoal, dos graduados e praças da Força Aérea Brasileira. E eu vou falar um pouco mais por que eu escolhi os militares graduados e praças, tá? Bom, esses projetos de ocupação humana receberam a denominação de trinômio, Fábio, missionário e índio da Amazônia, do então Tenente Coronel Camarão. E essa fase foi conhecida como fase missionária, que é justamente esse recorte de 10 anos, né? No final da década de 50 e no final da década de 60. Pois foi um momento de apoio estrutural e logístico
que a FAB proporcionou às dioceses e prelazias que tinham ações religiosas na Amazônia brasileira. Então, isso tudo através de um acordo de cavalheiros entre religiosos e o alto comando da FAB. Foi isso que aconteceu, né? Então, a FAB ela vai dar todo um apoio estrutural e logístico para as dioceses, para as prelazias, para os religiosos católicos de maneira geral, né? E vai ser um acordo não formal que vai acontecer entre o alto comando da FAB e esses religiosos, sobretudo da prelazia de Óbidos e assim por diante. E a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão mais à frente, tá? Então, essa pesquisa pretende analisar os documentos oficiais da FAB, bem como entrevistar os militares que participaram das missões militares envolvendo os trinomes, sendo eles da ativa, reserva ou reformados pela Força Aérea Brasileira. Então, esse é basicamente o resumo da pesquisa que nós estamos fazendo, né? É uma pesquisa que ela está no início ainda, que nós começamos a fazer esse levantamento, essa busca de material esse ano, né? Tendo em vista que eu entrei no programa de doutorado esse ano, né? No doutorado daqui da UFPA esse ano, e a gente está descobrindo ainda esses materiais, a gente está recolhendo ainda boa parte dos materiais e fazendo também uma catalogação de materiais, de documentos, de imagens, de fotografias que tem no acervo, sobretudo do Memorial da FAB na Amazônia, que fica ali na base aérea de Belém, no complexo da Ala 9, na rodovia Arthur Bernardes. Então a gente está fazendo todo esse levantamento. E por que eu falo sobre uma pesquisa em nova história militar? Falando um pouco sobre teoria para vocês, para a gente não entender mais ou menos o porquê eu falo que eu estou adentrando numa nova história militar, né? A história militar, como teoria e como linha de pesquisa de tempos passados, podemos dizer assim, foi uma história militar que se prendeu muito a relatos, a descrições de batalhas, de conflitos bélicos. Era quase uma pesquisa quantitativa, né? E um relato dos fatos que ocorreram, bem positivista. Porém, a nova história militar que nós trabalhamos, ela segue uma outra perspectiva. Aqui tem uma citação: o militar como projeção da sociedade, em seu sentido mais amplo, do relacionamento do militar com o Estado, das instituições militares e do pensamento militar. Essa citação é do Russell Weigley, que ele faz parte da nova história militar da escola da Marinha Militar, da Marinha de Guerra norte-americana. Então, ele traz também essa perspectiva de uma pesquisa sobre os militares, sobre a história dos militares, começando pelos militares norte-americanos. E essa teoria ela vai ser propagada para o mundo, criando essa corrente de pensamento, juntamente com essa linha de pesquisa. A história militar ela é um conjunto de coisas. John Keegan já falava também. Ou seja, a nova história militar ela vem estudar os efeitos das ações militares na sociedade. Então, essas ações militares ocasionadas, realizadas na sociedade, vai gerar mudanças em diversos sentidos, ok? Mudanças em diversos setores econômicos, religiosos, culturais e assim por diante. Então, o que nós estudamos na nova história militar são os efeitos das ações militares na sociedade. E esses efeitos, como a gente pode perceber, e a gente vai mostrar um pouco aqui nessa apresentação, é justamente essas mudanças. Os efeitos são o resultado das ações que vão ocasionar mudanças, inúmeras mudanças, ok?
Então seria isso a teoria que vai ser a premissa, que vai ser o alicerce do nosso trabalho. E toda essa história começa em 20 de janeiro de 1941. É isso mesmo, lá pelo Decreto-Lei número 2.961, que promovia a criação de um novo ministério durante o governo de Getúlio Vargas, que vai ser o Ministério da Aeronáutica, né? O Ministério da Aeronáutica, nós vamos ter muitas controvérsias, muitas questões contrárias, inclusive à criação dele, mas ele vai ser criado. E quando há essa criação, há a unificação das pastas das aviações militares, naval e militar do Exército. Por que eu falo isso? Porque já havia uma aviação militar antes da criação do Ministério da Aeronáutica, que foi criado em 41. Essa aviação militar, ela estava nas mãos ou responsabilidade da Marinha de Guerra e do Exército. Quando houve a criação do Ministério da Aeronáutica, todos os militares voltados para as aviações e os civis também, servidores civis e equipamentos, todo esse amparato vai ser integrado a esse novo ministério que vai dar conta da aviação, tanto militar quanto civil num primeiro momento, né? Então o documento ele também vai prever a incorporação do Departamento de Aeronáutica Civil, na época conhecido como DAC, e o Ministério de Viação e Obras Públicas. Tudo isso sendo transferido para o novo ministério, militares, servidores civis, aviões e instalações tanto da Marinha quanto do Exército, tá? Então, por meio do mesmo decreto, ainda em 41, em 20 de janeiro, houve a criação do braço militar do Ministério da Aeronáutica, que vai ser denominado primeiramente como Força Aérea Nacional, ou Forças Aéreas Nacionais, sendo modificado no mesmo ano, em maio do mesmo ano, para a Força Aérea Brasileira, né? Houve essa modificação de Força Aérea Nacional para a Força Aérea Brasileira justamente para ter uma singularidade de incluir brasileiro no nome da força e que nacional era muito óbvio, né? Sendo do Brasil, era uma Força Aérea Nacional. Então houve inclusive essa modificação, essa peculiaridade, né? E aí, dentro do Ministério da Aeronáutica, na sua primeira organização, né, é importante a gente fazer esse contexto para a gente falar especificamente as ações que esses militares recém-criados, né, desse novo ministério, vão fazer, realizar no Brasil e especialmente na Amazônia. Então, quando há essa primeira organização do Ministério da Aeronáutica, há a criação das zonas aéreas, né? O Brasil ele é dividido para o controle aéreo as zonas aéreas, né? Em zonas aéreas. Então, 18 de outubro de 1941, há um decreto-lei número 3.730 que vai promover a primeira organização do Ministério, e esse Ministério vai criar o Comando das Zonas Aéreas. Esse Comando das Zonas Aéreas ele vai ser a base administrativa das localidades que vão ter a atuação tanto do Ministério da Aeronáutica quanto da Força Aérea Brasileira. No dia 25 de outubro de 41, pelo Decreto-Lei número 3.762, a criação das zonas aéreas, vão ser criadas 5 zonas aéreas no Brasil, que vão substituir as regiões militares do Exército. Anteriormente, a aviação militar do Exército estava direcionada, organizada através das regiões militares. E existiam 9 regiões militares do Exército no Brasil, com 3 zonas aéreas. Tudo isso não vai existir mais, se tratando de aviação, e agora vai haver uma nova organização através de 5 zonas aéreas. E cada zona aérea dessa vai ter um comando da zona aérea, que vai ser a parte administrativa.
ok? Se tratando daqui da nossa região, a primeira zona aérea ela vai abranger o estado do Amazonas, do Pará, Maranhão e território do Acre. E a sede administrativa da primeira zona aérea que vai dar conta de todos esses estados vai ser aqui em Belém do Pará, né? E o primeiro comandante da primeira zona aérea vai ser na época, coronel aviador Eduardo Gomes, que posteriormente vai se tornar brigadeiro e hoje é considerado patrono da Força Aérea Brasileira, né? Então o Eduardo Gomes ele vai ser o comandante tanto da primeira quanto da segunda zona aérea que vai corresponder aos estados do Nordeste. Eduardo Gomes, que vai ser o primeiro comandante da primeira zona aérea da nossa região amazônica, ele também vai ser o comandante do Correio Aéreo Nacional. O Correio Aéreo Nacional, ele vai ser uma fusão entre o Correio Aéreo Naval e o Correio Aéreo Militar, após a criação do Ministério da Aeronáutica, pela Portaria 47, em 20 de fevereiro de 41. É importante destacar o Correio Aéreo Nacional porque ele vai ter uma participação muito importante no contato com localidades ainda não contactadas, podemos dizer assim, com principalmente nos limites fronteiriços da Amazônia. Por quê? Eu coloquei primeiramente aqui a apresentação para vocês o Correio Aéreo Naval, né? Lembrando que a aviação militar antes da aeronáutica era responsabilidade da Marinha e do Exército. Coloquei primeiramente o Correio Aéreo Naval, que vai ser criado esse Correio Aéreo Naval em 1934, mas a Marinha teve o primeiro piloto militar a receber um brevet, né, que foi o tenente Jorge Henrique Müller. O brevet ele é uma carta, uma autorização para você voar. Então, o primeiro piloto militar no Brasil foi da Marinha. Consequentemente, muito incentivado por esse feito, em 23 de agosto de 1916, a Marinha cria a Escola de Aviação Naval, que vai ser lá no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro, nesse momento, vai ser o berço da aviação no Brasil, né? E, só que só em 1934 que vai ser criado o Correio Aéreo Naval. E esse Correio Aéreo Naval ele vai dar conta de fazer linhas de transporte de malotes, de correspondência pelo litoral e para a região sul do Brasil. Pelo litoral e para a região sul, né? O Correio Aéreo Militar, que foi criado antes do Correio Aéreo Naval, mas veio fazer um outro processo, um outro caminho de linhas aéreas, de viagens aéreas, né? O Correio Militar ele vai iniciar principalmente a partir da viagem dos tenentes aviadores do Exército, Casimiro Montenegro Filho e Nelson Freire Levenério Vanderlei. Eles vão fazer essa primeira viagem que vai marcar o início do Correio Aéreo Militar em 1931. E diferente do Correio Aéreo Naval, eles vão atuar na região norte e para o interior do Brasil. Então, assim, o contato, as viagens desses correios aéreos que faziam o transporte de cargas, de correspondências, a Marinha ficou responsável pelo litoral e região sul e o Exército pela região norte e o interior do Brasil. Tendo em vista essa proximidade do interior do Brasil e da região norte com a aviação militar do Exército, em 1958
sob o comando do brigadeiro do ar Francisco de Assis Oliveira Borges, que era o comandante nesse momento da primeira zona aérea, né, correspondente à administração, ao controle e à integração dessa região norte do Brasil. Na época, o seu tenente-coronel, aviador também, João Camarão Teles Ribeiro, conhecido como Tenente-Coronel Camarão, né, na época exercendo funções do chefe do Estado-Maior da Zona, vai criar um Correio Aéreo Nacional da Amazônia. Por quê? Porque ele começou a perceber as peculiaridades da nossa região amazônica e vai propor a criação de um Correio Aéreo Nacional específico para a nossa região, para essa região amazônica. O Canan teve como finalidade a ampliação de linhas do Correio Aéreo Nacional, sobretudo com a implementação de hidroaviões, ou seja, esses hidroaviões eles conseguiam pousar em rios, contemplando as características da nossa região, tendo em vista a grande dificuldade de operar aviões em pistas desprovidas de estrutura para pousos e carentes de apoio em diversos aspectos. Então a gente sabe que, principalmente no final da década de 50, durante a década de 50, a gente vai ter uma falta de estrutura muito grande, principalmente em localidades e em comunidades que viviam longe das capitais, de Manaus, de Belém. Então, para chegar nessas localidades, havia uma dificuldade muito grande, estrutural, de transporte, né? E uma forma de chegar de forma mais rápida, de forma mais dinâmica nessas localidades seria justamente utilizando aviões que conseguiam pousar em rios, que seria justamente os hidroaviões. Principalmente o Catalina, o famoso Catalina, PB-8 Catalina e o C-47 Douglas, né, que eram aviões que foram utilizados pelo nesse processo de contato com essas localidades mais fronteiriças do Brasil, da região norte. Muito bem, dito isso, o Canan estabelecia 14 linhas, cobrindo as áreas mais remotas e carentes da Amazônia, segundo De Mesquita, né? Então, estabelecendo as interações com localidades inacessíveis por terra, constituídas nas margens de rio. É válido ressaltar que o território amazônico sempre foi alvo de discussão econômica, no sentido de um amplo território inexplorado, pois, segundo de Mesquita, as estratégias econômicas para a região amazônica, do plano fundiário e de implementação de políticas públicas, foram frustradas por diversas vezes, pelos fatores de carência de mão de obra, complexa dimensão ambiental e social, que exigiam grandes investimentos nem sempre correspondidos. Então, a gente vai perceber muito nesse momento, principalmente para a região amazônica, uma peculiaridade em estratégias econômicas que não vão dar muito certo para a nossa região, né? Agora, nesse momento, esse processo de integração, de contato com essas localidades que antes tinham essa dificuldade para promover esse contato, agora era uma ação militar pensada, planejada, executada e financiada por militares. Mas aí é importante a gente voltar um pouco no tempo, falar um pouco da década de 40, né, e do governo federal. Voltando um pouco antes, para a década de 1940, o governo federal tinha a pretensão de preencher os espaços vazios pelo próprio fator de resguardar a soberania e segurança nacional. Até houve um aumento populacional na nossa região norte,
durante a exploração do ciclo da borracha, né? Einstein afirma esse processo na sua obra, né? Com a imigração de pessoas para trabalhar no segmento, né? Para trabalhar no ciclo da borracha, sobretudo nordestinos, né? Mas Getúlio Vargas tinha como objetivo, durante o seu Estado Novo, fixar o homem à terra, estabelecendo uma política de colonização para a região norte, tendo em vista as dinâmicas do fluxo migratório ou dos fluxos migratórios no que tange os limites fronteiriços da Amazônia. Então, o Paulo Santilli até ressalta esse processo dessas dinâmicas de fluxos migratórios, principalmente de comunidades indígenas que viviam nesses limites fronteiriços do Brasil. Havia essa dinâmica e contradizendo esse processo dinâmico que acontecia, o interesse do Estado Novo em fixar o homem à terra. Então, os interesses estavam no ar, contraditórios, mas era necessário, nesse momento, alguém tomar frente, tomar e criar ações para contemplar essa necessidade do Estado Novo. Qual? Essa de fixar o homem à terra e de resguardar a soberania nacional. Então, um fato importante a ser destacado aqui vai ser também já 10 anos depois, a década de 50, né? Aqui tem uma imagem que eu estou trazendo para vocês, que é sobre a região norte. Então, durante a década de 50, a gente vai ver nos limites fronteiriços com a Guiana Francesa, bem aqui, Suriname, a Guiana, Venezuela, Colômbia. O Brasil, ele dispunha à época de 3 postos de vigilância, sendo eles a colônia militar de Cleverlândia, que posteriormente vai ser chamada de Cleverlândia do Norte, bem aqui, tá? Aqui onde está esse ponto branco. Esse distrito de Cleverlândia do Norte, ele pertence ao município do Oiapoque, que vai ser justamente o outro ponto militar fronteiriço, né? Dos 3 vai ser o segundo. Então, 2 vão ser no Amapá, um em Cleverlândia do Norte e o outro no Oiapoque, que faz parte do mesmo município, ok? E o terceiro posto militar para salvaguardar os limites fronteiriços do Brasil vai existir bem aqui, ó, no chamado Cucuí, né? Que faz parte do distrito de São Gabriel da Cachoeira, hoje no estado do Amazonas. Então, como vocês podem perceber, toda essa região norte aqui do Brasil, durante a década de 50, não existia uma vigilância, uma patrulha adequada para fiscalizar, para controlar e para defender o território nacional. A gente está falando aqui de um posto de Cucuí, no Amazonas, esse que tem um ponto vermelho. Tem uma distância de aproximadamente 4.400 metros até Cleverlândia do Norte, até esse ponto branco. Então a gente está falando de 4.400 quilômetros sem nenhum tipo de patrulhamento, sem nenhum tipo de controle nos limites fronteiriços da região norte do Brasil durante a década de 50, né? Ou seja, há basicamente 70 anos atrás. Com isso, houve a ideia, diante de todo esse contexto, houve a ideia de criar os trinômios da Amazônia, né? Bom, o primeiro trinômio da Amazônia a ser criado vai ser conhecido como FAB, Missionários e Índio, né? E qual era o objetivo do trinômio? Primeiramente, integrar a região norte, através do contato com militares e estruturação dessas localidades por parte da Força Aérea Brasileira. O segundo objetivo, aumentar a malha aeroviária para, para esses limites fronteiriços da região norte e para a região norte em geral.
E o terceiro objetivo, contemplar a segurança nacional, criando também postos militares para salvaguardar o território brasileiro. Então, o objetivo, segundo o tenente-coronel Camarão, na época, que vai ser o idealizador dos trinômios, seria a criação dos trinômios seria a valorização dos índios brasileiros como seres humanos, procurando, por meio de apoio à saúde, apoio de saúde, de educação, integrá-los ao restante da nação brasileira. Então, esse era o pensamento do, do chefe do Estado-Maior da Força Aérea Brasileira nesse momento. Só que a gente sabe que as políticas públicas no Brasil, elas foram muito complexas, tendo em vista o quê? As ações tomadas em um passado longínquo ou até mesmo recente pelo Estado brasileiro, sobretudo pelo desígnio da política indigenista, representando nesse momento pela FAB, não compreenderam a diversidade social e cultural das etnias que acarretou em uma categorização abstrata, o índio. A gente sabe que durante a história do Brasil, muitas ações promovidas pelo Estado brasileiro não tiveram uma, uma certa análise cultural, social, que contemplasse, que compreendesse as, as peculiaridades dessas etnias indígenas. Nesse momento aqui, que eu vou trazer para vocês, são palavras, são visões nesse momento, do Brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira, que foi comandante da primeira Zona Aérea posteriormente à criação dos trinômios, né? E ele diz assim: o seu pensamento sobre os indígenas ainda em meados do século XX, né? É uma citação que está no livro do Renato Atias, e ele diz assim: somente uma condição social inferior, um modo de vida primitivo, como o dos favelados do Rio de Janeiro, os habitantes dos mucambos em Recife, os alagados de Belém e outros semelhantes do nosso Brasil, que vivem num submundo de miséria, de doença, de imundície e de mortalidade infantil, tendo necessidade de uma educação e de cuidados especiais, a começar pelos índios, pelo ensino da língua pátria, que os outros, de certa maneira, já conhecem. Então, esse pensamento de vitimização, inclusive, por parte dos indígenas, era uma visão que não conseguia compreender essa diversidade social e cultural dessas etnias indígenas. Muitas políticas públicas indigenistas, elas foram pautadas nesse tipo de visão. E isso vai haver um grande conflito, isso vai gerar um grande conflito nesse processo de contato, principalmente com povos antes nunca realizados, um contato mais próximo com não indígenas, que era uma realidade de povos que viviam nos limites fronteiriços. Muitos desses povos nunca tinham tido contato com os não indígenas. Então, no entanto, o propósito do trinômio era diferente do sentido supracitado acima, pelo menos aos olhares dos militares que vão criar esse projeto. O sentido de integração e vigilância das fronteiras, bem como a segurança nacional, pulsava na vontade dos oficiais generais e superiores da FAB, em alcançar os povos fronteiriços e utilizá-los como apoio à empreitada de implantações de instalações e postos de especialidades e manutenções de aeronaves. A ideia do Coronel Camarão se baseava em exemplos anteriores, como a história do Marechal Rondon, que galgou diversos
postos de serviço ativo do Exército Brasileiro, alcançando inclusive o generalato, né? Muitos indígenas chegaram ao generalato. Então, o Coronel Camarão, ele pensou na época na criação desses trinômios e no contato com essas comunidades indígenas em, de certa forma, elevar a qualidade de vida e o poder econômico dessas pessoas, fazendo inclusive a integração dentro das Forças Armadas, né? Em sua visão, o Marechal Rondon chegou a um alto posto de comando pelas diversas qualidades que possuía. Posteriormente, veio a se tornar patrono da arma e da comunicação do Exército. Então, isso aqui, essa imagem que eu trago para vocês, seria justamente as atuações da FAB nas localidades fronteiriças do Brasil. Isso aqui é um relatório de 1967, tá? E só para a gente deixar claro aqui, é uma imagem que ainda vai ser. Não está muito nítida essa imagem, né? A gente precisa, como a pesquisa ainda está se desdobrando, a gente vai procurar uma imagem mais nítida, mas é só, eu posso traduzir aqui para vocês. Então, esses pontos aqui vermelhos, mais intensos, né? São pontos, são localidades de apoio regular do Canã em comunidades indígenas que tinham missões religiosas. Então, essas localidades tinham visitas e apoio regular do Canã. O que seriam essas visitas e apoio regular? Visitas regulares e apoio regular são visitas da FAB para prestar assistências educacionais, de saúde e estruturais, inclusive criando aeroportos ou aeródromos, né, aeródromos que são pistas de pouso asfaltadas e tudo estruturadas, e prédios públicos, tá? Então, esses locais, eles tinham essas visitas frequentes. Esses outros locais que tem vermelho, mas que está listrado, não está preenchido, são localidades que tinham apoios eventuais, que havia um processo de estruturação dessas localidades, principalmente criando postos de vigilância, ou aeródromos ou aeroportos, e a visita eventual da FAB levando uma processos educacionais, assistência de saúde e estruturação financeira do próprio lugar, tá? E esses pontos que estão circulados de vermelho, tem um pontinho preto dentro, seriam os próximos que iriam ser criados, né? Os próximos, as próximas localidades que iam ser contempladas com esse apoio, que estavam projetados dentro do planejamento de ação da FAB voltada para os trinômios FAB missionário e índio, né? Mas efetivamente o que foram os trinômios? A gente está falando sobre trinômios. O que foram os trinômios? Então, os trinômios foi um acordo de cavalheiros sem documentos e assinados, sem documentos e assinaturas formais, entre o comando da primeira zona aérea e a Diocese e Prelazia das Missões Religiosas atuantes na região amazônica, com a finalidade de implantar, manter e desenvolver núcleos de assentamento humano em áreas próximas das fronteiras norte e nordeste, ainda não guarnecidas por uma unidades ou por unidades do Exército Brasileiro. Então, ali fixando os indígenas da região e garantindo a preservação dos seus costumes. Isso seria um entendimento do que foram os trinômios para os idealizadores
do alto comando da Força Aérea Brasileira, principalmente do comando da primeira Zona Aérea. Então, foi um acordo que aconteceu entre a FAB e os religiosos para justamente desenvolver núcleos de assentamento humano nessas regiões fronteiriças do norte e nordeste do Brasil, principalmente do norte do Brasil, tá? Que não tinham essa essa proteção por nenhuma unidade do Exército Brasileiro. E por que a gente escolheu esse período, esse recorte dos anos de 1959 e 1969? Bom, esse período ele é conhecido, segundo Protásio Frickel, que foi um religioso e antropólogo que participou da criação do primeiro trinômio da FAB, que foi o trinômio de Tiriós, na chamada Serra do Tomocumaque. Esse período é chamado de fase missionária, que é quando tem uma maior atuação e um apoio do, dos religiosos nessa empreitada, né? Então a FAB nesse momento vai dar todo um apoio para os religiosos na criação dos trinômios. É importante eu destacar aqui para vocês a, a seguinte situação, que foram criados trinômios, o FAB missionário índio, e que a FAB vai proporcionar esse apoio a essas missões religiosas, porque e vai inclusive convidar, fazer essa parceria, esse acordo com os religiosos, porque havia uma determinação do alto comando militar da Força Aérea Brasileira de não haver um contato entre os militares e os indígenas. E aí, pensando em ir para essas localidades, estruturar essas localidades, mas sem ter um contato com os indígenas, era necessário alguém fazer essa comunicação, essa interlocução. E foi pensado também pelo alto comando que, historicamente, no Brasil, quem cumpriu esse papel de catequese, de contato com os indígenas, sobretudo na Amazônia, vão ser os religiosos. Então é nesse momento que a FAB faz essa parceria, entra em contato com os religiosos e presta o apoio para esses fazerem esse meio de campo, essa interlocução com os indígenas nos limites fronteiriços. Qual a problemática da nossa pesquisa, né? Muito bem, pensamos que os trinômios significaram o primeiro projeto realizado por militares no sentido de integração da região norte, ou seja, a partir de acordos não formais realizados pela FAB, missionários e indígenas, em uma perspectiva integracionalista da região, integracionalista da Amazônia, região de tamanha imensidão geográfica e diversidade social, étnica e cultural. Ademais, desde a criação do Canã e a implementação de linhas aéreas, a região amazônica tornou-se, de certa forma, mais frequentada por militares e civis, no sentido de alcançar lugares de difíceis acesso sem o uso de aeronaves, e desta forma, essa ideia reforça a nossa hipótese de que os trinômios serviram de maior conhecimento sobre a região, ajudando assim a uma implementação de projetos futuros de maiores investimentos, né? Que a gente vai inclusive visualizar esses projetos na década de 70, os grandes projetos da Amazônia, né? A FAB, por sua vez, saiu à frente das demais forças armadas na ideia de integração nacional, pois conseguiu executar a sua estratégia de chegar aos indígenas por meio do contato dos religiosos, manter a relação com comunidades fronteiriças fixadas, distante dos demais centros urbanos. Então, nosso objetivo nesse projeto é justamente esse público, os militares de graduados e praças que participaram nas construções dos trinômios
e passaram por diversas situações cotidianas, mas não tiveram oportunidade de expô-las. Então, a nossa problemática ela parte justamente desse processo de perceber que é talvez a nossa principal hipótese que os trinômios foram os primeiros grandes projetos para a Amazônia que tinham como objetivo a integração da região norte para o demais estado brasileiro. O primeiro grande projeto para a Amazônia, pensado, criado e financiado pelos militares. A gente vem aqui, né, reforçar uma ideia de que os primeiros grandes projetos da Amazônia não foram os da década de 70, mas sim os trinômios. Então, os trinômios, ao nosso ver, à nossa percepção, tiveram esse papel importantíssimo de integração da região norte para as demais localidades da região brasileira, né? E foi um projeto pensado, criado, financiado e executado por militares, né? Um acordo não formal que serviu como o primeiro passo de integração da região norte do Brasil. Como metodologia, eu vou falar de forma muito breve, tendo em vista esse nosso tendo em vista o nosso tempo também, né? Então, como metodologia, é um estudo que contempla a nova história militar, é um estudo sobre a nova história militar, mas também adentra na história social da Amazônia, tendo em vista essas mudanças das comunidades da própria sociedade amazônica, né? A partir das ações militares. Então, a nossa abordagem investigativa ela está dividida em 4 fases. E a primeira fase ela tem 3 momentos. Fazer um levantamento bibliográfico sobre a história, sobre as ações e mudanças da FAB na Amazônia, bem como a chegada dos religiosos na região norte. Então, esse é o primeiro momento da primeira fase. Posteriormente, uma revisão historiográfica sobre os conceitos que serão utilizados na construção da escrita da tese, né? É importante também que eu destacar que esse momento de revisão historiográfica ele vai se modificando rotineiramente a partir da necessidade da utilização de novos conceitos e assim por diante, né? E a pesquisa documental, principalmente voltada nesse momento para os documentos oficiais produzidos pela FAB, né? A segunda fase da pesquisa seria dar conta das hipóteses sobre a tese, sobretudo na de que houve um grande investimento na rede de apoio aos missionários por parte da FAB para organizar e estruturar novos núcleos humanos e dar manutenção e assistência a essas comunidades que já tinham a presença de religiosos, sobretudo nos limites fronteiriços. É nesse momento aqui que, inclusive, eu vou perceber todo esse tentar levantar argumentos para defender essa hipótese que eu estou levantando, que eu estou defendendo nesse momento, né? Bom, a terceira fase vai ser justamente a entrevista com militares da FAB que participaram das missões militares, principalmente em viagem aos trinômios. Ou seja, a gente vai utilizar como pano de fundo a história oral para desenvolver essa parte da pesquisa, e esse método ele deve proporcionar uma análise dentro das experiências dos militares entrevistados, através dos seus relatos e das suas memórias, né? E por que eu escolhi os praças e graduados nesse momento? Primeiro que os oficiais da Força Aérea tiveram, de certa forma, a sua história contada através de cadernetas, de relatórios, de livros, até mesmo livros que eles publicaram.
Mas os praças e graduados, que eram militares, que inclusive passavam mais tempo nessas localidades, meses inclusive, não tiveram essa oportunidade. Então, além essa pesquisa, esse trabalho, ele tem também como processo analítico e de escrita da história, justamente promover uma história vista de baixo, analisando, dando voz a esses atores sociais que não tiveram oportunidade de contar as suas experiências nessas ações, né? A quarta fase do trabalho, da pesquisa, ela vai justamente desenvolver a compilação de fontes, né, bem como a análise dos relatos dos militares. Então, é esse momento que consiste no contato direto com os religiosos e os indígenas e a presença dos militares nas localidades dos núcleos. Então, a gente vai fazer a compilação das fontes e dos relatos desse contato, né? Então, esse ponto servirá para compreender como foi criado um sistema de aculturação dos indígenas, né? E esse termo ele é muito utilizado, apesar da história do cultural e da antropologia não utilizar tanto mais esse termo de aculturação, percebendo que a cultura ela não se perde, mas sim se transforma, muito se foi utilizado, inclusive em documentos, o termo de aculturação para com os indígenas, nos trinômios, né? Então, mesmo havendo a determinação direta do comando da FAB em proibir o contato direto dos militares com os indígenas. Eu coloquei aqui algumas fontes só para vocês terem um pouco de conhecimento de como a gente está trabalhando essas fontes. Então, a gente está fazendo uma análise em cima dos livros históricos da base aérea de Belém, né? A gente tem aí vários livros históricos. Geralmente eles são feitos da seguinte forma: de 4 em 4 anos, ou 4 ou 5 anos, cria-se um livro histórico de todas as ações que a base aérea de Belém participou, né? E nesses livros, inclusive, há os relatos, os apontamentos das ações dos trinômios. Os relatórios anuais, né? Eu estou pegando desde 52 até mais ou menos a década de 60, né? Até o final de 60 e 69, que é mais ou menos quando a gente pretende pesquisar. Claro, a gente vai ver a necessidade de ampliar ou não a pesquisa dentro em cima desses relatórios, tá? É, as declarações, né? Aqui eu coloquei a declaração do comandante da primeira zona sobre o trinômio, que foi no ano de 53, já pensando em como seria criado esse trinômio, né? Então a gente tem aqui essas declarações também são documentos oficiais que são promovidos pela Força Aérea Brasileira, e também o livro de carga, vários livros de carga, tanto da década de 50 quanto da década de 60, que também fazem um apontamento da quantidade de material carga que foi para lá, de material de expediente, de material permanente, de pessoal, mão de obra, recurso financeiro, né? Então, tudo isso a gente consegue perceber como foi formado o cotidiano dessas localidades. Aqui a gente está fazendo, inclusive, um levantamento das fotografias, que existem inúmeras lá. Aqui estão só algumas que a gente pretende, já estão catalogadas e que a gente vai utilizar também na análise dessas, desse processo. E aqui umas referências bibliográficas utilizadas para essa apresentação de hoje. Ressalto uma apresentação, uma referência importante que vai ser a História Geral da Aeronáutica Brasileira, para quem pretende pesquisar um pouco mais sobre a história militar e nova história militar voltada para a Força Aérea.
é uma referência fundamental, né, que foi construída uma vários volumes pelo Instituto Histórico Cultural da Aeronáutica, e ela traz um pouco mais essas ações da FAB, não só na Amazônia, mas como no Brasil em geral, ok? Então, meus amigos, essa essa foi a nossa apresentação do de como a gente pretende fazer essa pesquisa, na verdade, como a gente está fazendo essa pesquisa. Não é uma pesquisa fácil, porque a gente envolve documentos aí, documentos que são sigilosos, documentos que ainda não estão sob domínio público, documentos que estão sob posse da Força Aérea Brasileira e que não podem ser divulgados, mas a gente está indo em busca desse acesso, né? Bem como os documentos que vão ser pesquisados também, apesar de não ser o foco da pesquisa, na prelazia de Óbidos, nos religiosos que fizeram parte desse processo, e nas comunidades indígenas que foram contempladas pela, pela criação dos trinômios em algumas localidades na região norte. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa nossa apresentação, né? Estamos à disposição para trocar uma ideia, para dirimir qualquer tipo de dúvida sobre esse assunto e sobre essa nova linha de pesquisa que a gente está fazendo esses estudos, essas pesquisas. Mas parabéns à coordenação e organização do evento, né? 10 anos de doutorado no PPIST, né? Muitos trabalhos, muitos estudos sendo desenvolvidos, e fico muito feliz por essa participação. Muito obrigado. Até a próxima.